Olá pessoal, professor Bruno do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, e nesse vídeo nós vamos falar sobre gradiente e superfícies equipotenciais. Esse vídeo vai ter um tom um pouquinho mais matemático agora no começo, mas depois ele tem aplicações físicas, incluindo lá a visualização de campos elétricos a partir do que nós vamos definir aqui como superfícies equipotenciais. Para fazer isso, vamos considerar um exemplo, vamos chamar de heurístico aqui. Tem aqui, eu coloquei 3 imagens em que eu apareço com uma canequinha e eu coloquei a água e açúcar, aquele açúcar demerara, né? Então ele é um pouquinho mais escuro. E você nota que eu deixei o açúcar concentrado no fundo da caneca. E aí a gente tem a intuição de que quanto mais fundo eu coloco o canudinho, mais doce eu sinto. Será que a gente poderia tentar quantificar essa sensação? A ideia vai ser a seguinte, então, nós vamos desenhar aqui um sistema de coordenadas, vou chamar de XYZ, e a partir da origem desse sistema de coordenadas, eu vou apontar vetores, que eu vou chamar, por exemplo, de R1, aqui de R2, finalmente lá no terceiro ponto, lá mais ao fundo, olha, de um R3. Então, R1, R2 e finalmente o nosso R3. E cada um desses vetores, então, vai dizer assim, olha, esse é o ponto em que eu gostaria de estimar o quão doce está a minha bebida. Para fazer isso, eu vou usar uma função que eu vou chamar de A, para lembrar de açúcar, né? O que essa função faz? Ela pega pontos aqui do espaço, vou usar a letra D para lembrar nossos vetores de deslocamento, né, que estão sendo chamados aqui de R, e ele leva esses pontos num valor numérico. Vou usar R, por exemplo. Então, o nosso R ele é elevado num valor numérico que eu vou chamar de A de R. E aqui, notavelmente, olha, o valor do meu açúcar, então, calculado no ponto AR1, ele é menor do que o valor do meu açúcar calculado lá naquele ponto R2, porque, olha, o canudinho está mais em cima. E posso continuar essa desigualdade, o A vai ser menor ainda do que o açúcar lá naquele ponto R3, porque o canudinho está mais no fundo ainda. Ou seja, essa minha função A, reparem que eu posso colocar essa relação de ordem, porque o valor da minha função A é um número real, né? Então, eu consigo de fato comparar os valores do açúcar em R1, R2 e R3. E essa função, ela tem um comportamento bem conhecido. Ela cresce à medida em que nós vamos em direção ao fundo do copo. Então, o que eu gostaria de fazer agora vai ser tentar quantificar o quanto o açúcar muda à medida que eu dou saltos dentro do meu copo com água e açúcar. Para fazer isso, vamos considerar aqui então, olha, a canequinha, coloquei um zoom para ela aqui. Nós vamos então fixar um sistema de coordenadas sobre a minha caneca, vou chamar aqui de x, coordenada y. X e y, então eles mapeiam planos onde está a nossa, onde a água fica na horizontal, e z vai ser aquela direção que aponta quando nós então descemos à medida, então z aumenta à medida que eu vou mais para o fundo. Para seguir aquela base com orientação direita, eu vou chamar x aqui, y de cá, e finalmente o z para cá. E a pergunta que eu gostaria de responder é o seguinte: quanto varia o meu A? Vou usar essa notação aqui. Quando eu estou num certo ponto R, quando eu dou um salto de posição. Então, isso vai ser a diferença do meu A calculado na posição R mais um ΔR, sendo ΔR esse meu vetor de deslocamento de um ponto inicial até um ponto final, menos o valor do açúcar naquele ponto A de R. Então, por exemplo, eu poderia estar num ponto aqui e eu me desloco por um outro ponto mais aqui abaixo por um certo vetor ΔR. Então, essa é a interpretação geométrica para esse nosso ΔR. E o ΔA, estou usando a letra delta minúsculo aqui, representa então o quanto variou o açúcar quando eu dei esse salto. Bom, essa expressão ela pode ser reescrita como, vamos escrever assim, o nosso, esses vetores R mais ΔR, eu vou escrever de forma explícita como x mais ΔX, y mais ΔY e z mais ΔZ, menos A calculado naquele ponto x, y e z.
Bom, vou fazer um breve adendo aqui. Se eu tivesse dado um salto somente na direção x, as componentes y e z do meu campo ficam inalteradas. Então eu poderia escrever algo como x, o meu delta x, para representar então um salto na direção x, calculado então lá numa posição específica r, vai ser igual a de x mais delta x, y, z, menos a de x, y, z. Bom, mas essa diferença ela pode ser reescrita como a função calculada no ponto mais a derivada da função em relação a x, é uma derivada parcial em relação a x, porque ela depende de y e z, embora eles tenham sido mantidos constantes nessa variação, menos a função no ponto eu reescrevo, né? x, y, z, mais aqueles nossos termos de ordem superior, eles vão ser desprezados porque estou pegando ΔX infinitesimal. Então, nessa aproximação, nós ficamos com esse fator se cancela, ficamos com a própria derivada de A em relação a x vezes o meu incremento na direção x. Eu poderia usar esse mesmo argumento para y e z, e aí essa nossa expressão aqui, ela fica aproximada por função calculada no ponto, mais, temos três termos agora, né? Derivada de A em relação a x, delta x, mais derivada de A em relação a y, delta y, mais derivada de A em relação a z, delta z, e aquele termo eu vou escrever do lado de cá, menos A de x, y, z, que, a propósito, se cancela com o inicial aqui. Finalmente, olha, o nosso delta A ficou reescrito exatamente como? A gente pode olhar bem para essa combinação que apareceu. Veja só, eu tenho uma certa combinação x com x, y com y e z com z. Isso, por sua vez, me sugere reescrever essa expressão da seguinte maneira. Olha, eu vou inventar aqui um certo operador diferencial, que é o seguinte, ele vai ser vetor i derivada em relação a x, mais vetor j derivada em relação a y, mais vetor k derivada em relação a z, e jk são os nossos vetores unitários que apontam as direções x, y e z. Esse operador atua sobre o meu vetor a, sobre minha função a, perdão, e isso gera aquele vetor delta a, delta x, i, mais delta a, delta y, j, mais delta a, delta z, k. E vou colocar um colchetes aqui e faço o produto escalar com o meu vetor que tem componentes x, delta y, delta z, que é o meu próprio delta r. A notação que a gente vai usar então vai ser a seguinte: esse operador diferencial aqui, eu vou defini-lo como triângulo de cabeça para baixo, e o nome desse objeto nós chamamos usualmente de nabla. Finalmente, olha, nós podemos reescrever o nosso delta A exatamente igual a, então, nabla aplicado na minha função A, isso é um vetor, produto escalar com delta R. Atenção que é comum encontrar na literatura também o símbolo nabla com uma setinha em cima. Mas como eu fui educado com livros que não usavam essa seta, então eu vou usar a notação sem a indicação de vetor aqui, e já está claro no contexto que o nabla é esse operador diferencial que tem a estrutura de um vetor. Bom, perfeito. Resta para a gente agora interpretar para onde aponta esse nosso vetor. É comum chamá-lo também, muito comum você encontrar na literatura, o nome para esse objeto é então gradiente de A. Ficando claro no contexto que quando você está tomando então o gradiente de uma função, você tem como resposta um vetor. Perfeito, então vamos tentar interpretar para onde aponta esse nosso vetor A, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar dois deslocamentos diferentes. O primeiro vai ser o seguinte: suponha que você dê um salto na direção que eu vou chamar de ΔXi mais ΔYJ. Quando você faz isso, você está, suponha que você esteja aqui em um desses planos em que o açúcar não muda, a gente já sabe que ele muda na direção de z positivo aqui, né? Ele cresce com o z. Então suponha que você dê um salto aqui sobre um desses planos.
Esse é o nosso primeiro deslocamento. Ora, já sabendo que o nosso açúcar só cresce com a medida quando você desce na direção de Z, você conclui que a variação no açúcar, nesse caso, é exatamente igual a zero. Mas isso também é igual, segundo a nossa expressão que acabamos de deduzir, a o gradiente do nosso A, produto escalar com o nosso ΔR, mas o produto escalar de dois vetores pode ser reescrito como módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Ora, o módulo aqui é diferente de zero, módulo ΔR também diferente de zero, sobrou que o nosso cosseno é igual a zero. Isso implica que o nosso ângulo é igual a mais ou menos π sobre 2. Ou seja, quando você está sobre uma superfície dessas em que o seu açúcar não muda, aquele nosso gradiente, então, aponta numa direção que é perpendicular à superfície. Só não sabemos ainda se para cima ou para baixo. Para descobrir isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um salto agora na própria direção de Z. Olha, então vou escrever assim, meu ΔR vai ser um ΔZ apontado na direção K. Então eu saí agora de um ponto aqui na superfície e fui em direção ao próprio crescimento da minha função. Isso implica, novamente, olha, a gente pode usar o mesmo argumento, que o meu ΔA agora é igual a, então, módulo do primeiro, módulo do segundo, então módulo de ΔZ apontado na direção K, que é o próprio ΔZ, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Ora, mas essa expressão do ΔA, ela depende desse cosseno de θ. E nós já sabemos que a função cresce na direção de z. Então eu dei um salto em ΔR, né? O meu salto foi em direção ao crescimento máximo dessa função, porque foi escolhido assim. Ora, para uma função então variar de maneira máxima, já que ela depende de θ, de um cosseno de θ, o cosseno de θ tem que ser exatamente igual a 1. E isso implica então que o nosso θ, nesse caso, é exatamente igual a zero. Isso implica então, finalmente, que o meu gradiente da minha função ele é paralelo ao nosso k. E apontando na mesma direção que o k, né? Mais do que isso até, não antiparalelo. Ou seja, conseguimos concluir então com esse nosso exemplo heurístico que o gradiente é um vetor que aponta para o crescimento de uma função. Vejamos então agora alguns exemplos de aplicação, né? Esse primeiro exemplo nós vamos chamar de 1. Eu vou pegar um mapeamento aqui E, para lembrar de esfera, vocês vão já entender por quê. Ele pega então pontos do espaço, vamos chamar de R3, e leva em pontos R, números, né? Então o nosso vetor R aqui, ele vai ser levado num E de R, e o nosso R nós podemos escrever então como xi mais yj mais zk. E o nosso E vai ser exatamente a seguinte combinação: x² mais y² mais z ao quadrado. Uma maneira, então, para visualizar o comportamento de uma função desse tipo é construir o que nós chamamos de gráfico da nossa função E. Acontece que o gráfico ele mora em uma dimensão a mais daquela do domínio da nossa função. Por quê? Por definição, nós pegamos x, y, z pontos do domínio e colocamos uma quarta entrada aqui com o próprio valor da função calculado em x, y, z. Acontece que um conjunto desse tipo tem representação quadridimensional, né? Você tem o x, y, z e mais a nossa quarta dimensão, que seria o valor que minha função assume. No caso que suas funções têm entrada unidimensional, bidimensional, fica claro como representar, mas nesse caso aqui nós não conseguimos enxergar quatro dimensões. Então tem um outro truque, que é construir o que nós chamamos de superfícies de nível. Nós pegamos valores em que essa função é constante. Tecnicamente, lá na física 3, por exemplo, ou na física 1, nós chamamos de superfícies equipotenciais, porque lá tem um conceito tanto de potencial elétrico quanto de energia potencial. Então, nesse caso particular aqui, vamos chamar de curva de nível, e nós olhamos então para valores em que nossa função E de R é constante. Pela estrutura da nossa função aqui com valores que são maiores ou iguais a zero, então isso aqui deveria ser maior ou igual a zero, né? E a representação geométrica é mais ou menos clara, né? Quando nós pegamos constantes diferentes, nós estamos pegando, na verdade, valores
em que a nossa superfície não muda são exatamente pontos de uma esfera. Então pega lá, por exemplo, essa nossa expressão é igual a um certo r quadrado, o r ao quadrado corresponde exatamente ao raio da sua esfera. E à medida em que você pega um r cada vez maior, significa que a representação lá das nossas superfícies equipotenciais vão sendo feitas por esferas com raio cada vez maior. Ora, vamos calcular o gradiente dessa função e ver para onde ele aponta nesse caso? Então, olha, qual é o gradiente dessa minha função calculada num ponto aqui R, que eu vou chamar? O gradiente dessa minha função é dado por, então deriva em relação a x, multiplica pelo vetor i, a gente vai ficar com 2xi, deriva em relação a yj, vai dar um yj, né? 2 já coloquei em evidência, e analogamente para o z. E isso é paralelo ao próprio vetor r, olha. Ou seja, o gradiente da minha função naquele ponto R aponta numa direção radial paralelo ao próprio R. E de fato, né, essa direção radial aponta para o crescimento da sua função. Imagina que você tem uma bexiga e você a infla, você consegue entender para onde ela está crescendo, consistente com a nossa construção anterior. Muito importante destacar um ponto aqui sobre o que esse operador faz quando nós o chamamos de gradiente, né? Nesse caso, então, eu vou chamar assim de gradiente, com essa representação do nabla que nós estávamos usando. O que ele faz é pegar, então, uma certa função escalar, ou um campo escalar, e o leva como resposta da aplicação desse objeto na nossa função, você tem como resposta um campo vetorial, o que é bem nítido aqui, né? Porque você pega lá, por exemplo, nesse caso a sua função ela pega pontos do espaço e levam nessa combinação de x² mais y² mais z², e o gradiente, por sua vez, é um vetor, 2r, certo? Muito importante você destacar, então, aqui esse objeto como você separar qual é uma espécie de domínio e contradomínio desse objeto, porque a gente vai usar o nabla ainda como divergente e como rotacional nos vídeos futuros. Segundo exemplo, então, gente, vai ser, tá ligado, então, com, por exemplo, a nossa física 3, né? Lá nós temos o campo elétrico igual ao menos o gradiente do seu potencial elétrico. Dada, então, certas superfícies equipotenciais, nós conseguimos estimar para onde aponta o nosso campo elétrico simplesmente usando essa nossa interpretação geométrica. Vou desenhar algumas superfícies equipotenciais aqui simbólicas, olha, mais ou menos com uma estrutura desse tipo, só para a gente tentar visualizar aqui para onde aponta, por exemplo, o campo elétrico. Então, suponha que essa aqui seja uma superfície equipotencial com valor, digamos, 1 volt, essa aqui 2 volts, essa aqui 3 volts simbolicamente, né? E a pergunta que eu gostaria de tentar responder é: para onde aponta o campo elétrico, por exemplo, num ponto aqui e num ponto aqui embaixo? Ora, esse traço representa então pontos em que meu potencial não muda. Se eu tiver naquele ponto ali marcado aqui acima, nessa nossa superfície com valor de 2 volts, o meu campo elétrico ele deve apontar numa direção perpendicular à minha superfície equipotencial, já que se eu ando na direção da minha superfície equipotencial, o meu potencial não muda. Como o gradiente aponta para o crescimento dessa função, razoável esperar que eu tenha então segundo essa nossa interpretação geométrica, um vetor que aponta numa direção perpendicular ao plano tangente à superfície naquele ponto. Certo? Acontece que tem um sinal de menos envolvendo aqui o meu gradiente do potencial e o campo elétrico. Se o meu potencial cresce no sentido do 2 para o 3, o meu campo elétrico então vai apontar em sentido contrário ao crescimento dessa função por conta desse nosso sinal de menos. Aqui embaixo a direção é análoga, né? Você conseguiria concluir que então o meu campo elétrico aponta numa direção perpendicular ao plano tangente à superfície naquele ponto e apontado em direção ao decrescimento da função.
Aí, se a gente quisesse fazer uma estimativa aqui de módulo desses vetores, reparem que quando eu vou de 2 para 3, eu tenho que dar um salto muito maior quando eu estou no ponto de cima comparado ao ponto de baixo. Isso implica então que o meu gradiente no meu ponto de baixo é muito maior então do que o meu gradiente em módulo naquele ponto de cima. Comparando módulos, claro, né? Porque, novamente, eu tenho que dar um salto menor, então a função muda mais aqui nessa região espacial do que na de cima, embora a variação seja a mesma. Aproveitando esse gancho aqui da nossa física 3, a gente pode dar um salto lá para a física 1, quando nós escrevemos força, então, igual a menos o gradiente da nossa energia potencial. E curioso que, bom, as expressões são análogas, né? E esse sinal de menos aqui, ele pode ser entendido da seguinte maneira. A nossa força, que surge a partir de um potencial, ela aponta sempre numa direção de decrescimento da nossa função, por conta desse sinal de menos, no sentido de que a natureza segue um princípio de economia. Ela tende sempre, nossos sistemas tendem sempre a procurar o mínimo de energia. Com isso, então, nós concluímos esse vídeo sobre o gradiente. Tentamos dar uma interpretação geométrica razoavelmente clara por significado, né, desse operador. Nós vimos, então, domínio e contradomínio desse mapeamento. O que ele faz? Então, ele pega uma função escalar e leva num campo vetorial. E, por fim, alguns exemplos um pouco mais matemáticos, com interpretação geométrica clara e depois um contexto da física. Se você gostou desse vídeo, então deixe um like, ajude a compartilhar tanto o canal quanto o vídeo. Críticas, comentários e sugestões, pode me mandar um e-mail ou deixar um comentário aqui no YouTube mesmo. Obrigado, gente. Até mais. Tchau.